Olá, meus amigos, aqui é o seu canal Brasil Livre, mais uma live. Estamos trazendo para vocês aqui notícias em foco, análise e opinião do vosso radialista, locutor e comentarista Dilson Goulart de Mendonça. Bem, nosso canal está aqui para trazer muitas notícias importantes do Brasil e do mundo. E aí eu gostaria que você nos ajudasse e deixasse o seu like, se você é inscrito, e também compartilhar este vídeo nas redes sociais com seus amigos, pelo WhatsApp, enfim. Aí nos ajude a crescer aqui no YouTube. E também, você ainda não é inscrito, inscreva-se, para que também nós possamos crescer e chegar aos 100 mil inscritos aqui no Brasil Livre, nosso canal aqui no YouTube. E o YouTube tem o seu algoritmo que nos ajudará a crescer aqui no YouTube. Mas dependemos de você, para que nós possamos crescer. E aí, vamos com as notícias de hoje para você. Olha aí, deputados e senadores aí estão solicitando impeachment, impeachment dos ministros do STF. Eles estão pedindo o impeachment de toda essa gente aí. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras nesse momento difícil que o nosso país enfrenta. Um momento que todos precisam se unir para defender o nosso Estado, que todos precisam se unir para defender a Constituição Federal. De antemão, eu quero parabenizar aqui a toda a imprensa brasileira, sem exceção, pelos últimos acontecimentos, mostrando ao povo brasileiro, através dos programas tradicionais da imprensa brasileira, em todos os meios de comunicação, os fatos que trouxeram a liderança da oposição nesse momento de recesso parlamentar, que suspendemos. Não é o Congresso que suspendeu, é a oposição que suspendeu momentaneamente para estarmos aqui apresentando, já informei aí, já dei o processo de impeachment contra o ministro Moraes, pelas gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. O excelentíssimo ministro da Suprema Corte do nosso país alvo de vários processos de impeachment, já tem mais de 30, com diversas acusações que os senhores são testemunha do que já apresentamos aqui. Exatamente, né? Pedido de impeachment, acho que tem uns 300 ou mais, né? Na Câmara e também na área federal, né? Ou melhor, no Senado Federal. Né? Então, os deputados federais e os senadores estão ali reunidos para pedir impeachment de Alexandre de Moraes, Toffoli e etc. Mas já faz um tempão, eles conseguiram agora mais de 41 assinaturas, mas acontece o seguinte, que o Alcolumbre, né, e também o Mota não querem solicitar impeachment. Agora eles vão fazer uma CPMI, né, aí entre Senado e deputados estaduais, senadores e deputados. Vamos ver o que vai ocorrer. Mas logo após essa toda aí solicitação de impeachment ou da CPMI, né, o Nicolas Ferreira fez uma marcha para a liberdade e justiça. Né? E quem sabe esta marcha vai ajudar esses deputados e senadores muito mais agora, porque o povo quer saber a verdade. E se tiver que cair cabeças, que caiam estas cabeças. Né? E aí está. E são várias cabeças que realmente, né, precisam cair aí. Bem, entre todos aí que falaram, né, nós vamos ver aqui também, né, o Magno Malta, de senador,
falando também sobre esse assunto aí. Ele tem uma pegada que não é fácil, ele tem uma pegada boa, ele tem uma pegada muito boa e uma retórica muito importante. Vamos ouvi-lo. Fala aí, Magno Malta. Boa tarde a todos. Boa tarde à imprensa. E dizer que esse é um momento ímpar da vida do Brasil. A história do Brasil não registra nos últimos tempos. Eu cheguei nessa casa aqui na Câmara dos Deputados em 97 para 98. Mas conheço a história para trás. Mas a invasão de um poder de forma sorrateira, quando eu mesmo chamava de ativismo judicial, e chegou ao ponto de ditadura judicial, não esperávamos nunca que iríamos chegar e ver esse momento. Existe um xerife no Brasil hoje, e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal 6 horas da manhã na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de franelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Sejam bem-vindos para o time daqueles que querem liberdade de imprensa, que querem o direito de ir e vir, que não querem as suas vidas sendo monitoradas por um consórcio, por 6 ou 7 indivíduos. Sejam bem-vindos ao Brasil que não tenha crime de opinião. Vocês vão ajudar o Brasil. A imprensa vai ajudar o Brasil e deve, nesse momento mais grave da vida da nação. Bem-vindos, estamos juntos. Essa é a palavra. Nós não estamos aqui para crucificar. O que passou, passou. Agora o entendimento é um só, de que não podemos viver assim, com um ministro que pega um avião para ver um jogo, com um advogado daquele que está sendo investigado, e aquele que está sendo investigado, o ministro chama para si, agora falo do Toffoli, o caso do Banco Master, chama para si, coloca sigilo e apenas 4 pessoas têm. Quando alguma coisa chegou aqui a CPMI do INSS, rapidamente foi recolhido um sigilo poderoso, e aí esse mesmo ministro, para tentar abafar o que Alexandre de Moraes fez, que precisa ser impeachmentado para que essa nação tenha respeito do mundo, o que ele fez? Então o senhor Alexandre de Moraes agora é um lobista jurídico, é um lobista, pressionou o Galípolo, marcou uma reunião com o Galípolo, ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. E agora
O Toffoli, porque o sistema, ele se fecha, ele se protege. O Toffoli, qualquer estudante de direito do primeiro semestre pode dar uma aula para ele, porque ele desconhece completamente. O ordenamento jurídico nacional foi para a vala comum. A Constituição foi para a casa da cucuia. Desapareceu. Não há respeito, nem com o cidadão, nem com essas duas casas. A Câmara para eles e o Senado nada vale. E aí precisa de ter altivez. Os dois presidentes da casa. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da casa, Hugo Mota. Vocês precisam sentir-se atingidos, feridos, desrespeitados, cuspidos, num momento como esse. E aí o indivíduo chama para si, porque o papel é tão somente guardar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ponto. Para isso eles foram sabatinados e foram aprovados. Guardar a Constituição. Mas ele marca, Cabo Gilberto, líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico, um servidor do Banco Central. Imagine se isso fosse alguém que Bolsonaro indicou. A narrativa seria porque o técnico é negro e está sendo humilhado por Toffoli. Qual foi o crime desse rapaz? Ser técnico? Descobrir uma falcatrua que envolve políticos? Que envolve ministros? Descobrir tecnicamente um rombo que envolve o BRB e o Master? Qual é o crime desse técnico do Banco Central? Nós brasileiros não podemos permitir o linchamento público desse rapaz. Vai fazer a cariação com o Vocaro? Seu amigo Toffoli. Com tudo combinado com o Vocaro? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde. Tá de sacanagem. O Brasil não vai aceitar. Nós da oposição não vamos aceitar, pastor Eurico. Nós, senadores, não vamos aceitar, senador Wellington. E falo aqui em nome de todos. A oposição está unida. Se a mídia está unida e precisa se unir para defender a Malu Gaspar, vocês não podem deixar Malu Gaspar virar uma Daniel Silveira. Vocês não podem deixar ela sozinha para que o abutre possa destruí-la. E se depender de nós, da nossa voz. Graças a Deus operaram as minhas pernas, não foi a minha garganta, nem costuraram a minha boca. E nem vão. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro. De alguém que se acha dono patrão, xerife desse país. Já aprontei, comunico os senhores ao final. Os senhores deputados estão já comunicados, porque precisa partir dessa casa, de nós só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli, Dias Toffoli, por todos os crimes cometidos à luz do dia. Já poderia não estar ali quando deu cabo e fim a Lava Jato. Os bandidos estão na rua e pedindo dinheiro de volta que foi roubado, confessado por eles mesmos, e os outros que fizeram delação, e os outros que fizeram foram lá, acordo de leniência. Nós estamos sofrendo. É doído. Realmente, o sofrimento do povo é grande. E está sendo doído mesmo por esta corja de sem vergonha de pessoas que verdadeiramente estão deixando o nosso Brasil no exterior cada vez mais manchado de tanta corrupção, de tanta miséria. Então, chegou a hora, não tem mais
que escolher, tem que fazer mesmo e impeachment até o presidente do Senado e impeachment também o presidente do deputados federais. Né? Meus amigos, não podemos deixar por menos de jeito nenhum e vamos em frente, porque o mundo está aí para descobrir o quê? Vamos ouvir aqui agora também mais um que vai falar aí com vocês, que é o deputado Marcelo Hartmann. Acho importante mencionarmos essas duas frentes que congregam senadores e deputados de vários partidos políticos, não só do PL e do Novo, que são os partidos da oposição, e mais do que isso, faz um apelo à população brasileira para que se engaje neste momento crucial da nossa nação, para que cessem os abusos de autoridade, cessem todas as ilegalidades e as inconstitucionalidades. Senador Magno Malta, em seu nome também o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Congresso Nacional, no Senado da República, aliás, que tem feito um trabalho exemplar liderando o nosso time na CPMI do INSS, que é preciso sempre lembrar, revelou uma mesada de R$300 mil para o filho do presidente Lula, e também esse tema será mais aprofundadamente investigado ao longo do ano. Aí eu lhes pergunto, se o Lula esteve preso, e também por realmente estar envolvido com aquele lá, apartamento lá do coisa mais aquela chacrinha, lá com piscina e tudo mais, Olha, é incrível. Agora o filho do Lula, com roupa. Agora o Bolsonaro está preso por uma sem vergonhice de uma manobra do próprio governo e do próprio Lula, que queria ver Bolsonaro preso, porque era vingança dele, porque o povo até hoje diz: Lula, ladrão, volte para a prisão. Então, meus queridos, realmente é um absurdo o que realmente nós estamos vendo. Só não vê quem não quer, quem é jumento mesmo, não pode ver o que está se passando nesta nação. Então querem realmente pisotear. Mas eu vou dizer para vocês, meus amigos, está tudo nas mãos de Deus. E Deus vai ainda trazer mais e mais à tona a verdade. Porque o próprio Bolsonaro dizia sempre, João 3,16, que não há nada que não seja dito senão a verdade. Então, a verdade prevalecerá e ela vai trazer à tona há muitas coisas que estão acontecendo aí por trás. Vamos continuar ouvindo aqui o Marcelo Hartmann. No que vem, junto com o senador Rogério Marinho, estamos fazendo um trabalho de denúncia há muito tempo. E nós percebemos aqueles que achavam que o arbítrio era só para um lado. E realmente tem atingido a direita sobremaneira nesses últimos anos. Mas ele atinge, na verdade, muito mais quem incomoda aqueles que se acham os donos do poder. O inquérito das fake news, é preciso lembrar, não foi iniciado como mera arma de perseguição política, apesar de estar sendo utilizado, sobretudo para isso. Foi criado para encobrir aquilo que o ministro Toffoli dizia ser mentira, que era uma matéria jornalística, dizendo que um famoso delator de nome Marcelo Odebrecht considerava o ministro nas suas planilhas de propina como o amigo do meu pai. Assim começou o inquérito das fake news e assim começaram os abusos e os arbítrios que perseguem brasileiros até hoje. Infelizmente, em muitos casos, como bem foi dito aqui já, com o olhar complacente ou até mesmo com a torcida daqueles que deveriam ajudar a combater tais arbítrios. Agora chegamos ao momento em que, mais uma vez, o poder do Supremo Tribunal Federal ilimitado, sem fiscalização,
tenta ser utilizado para encobrir outro grande escândalo nessa nação, envolvendo o Banco Master. Dias Toffoli vai fazer uma acariação amanhã, durante o recesso, entre técnico do Banco Central e Banco Master. Veja-se o tamanho do absurdo, um banco que contrata a esposa de um ministro por 129 milhões de reais, não para oferecer serviços jurídicos, isso agora está claro, mas para oferecer lobby, ou melhor dito, talvez, proteção. E quem atua em nome dessa instituição financeira não é a esposa, segundo revelado por Malu Gaspar, de O Globo e outros jornalistas brasileiros, mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. E diferentemente de outros crimes que agora inovou-se, disse que... Diga-se, Alexandre de Moraes é o esposo desta senhora que tem este contrato aí. É uma baita, né? É uma baita de uma grana. Não precisava nem ganhar na loteria. Quando tentados, já são consumados. O de advocacia administrativa, quando tentado, já é crime. E é por isso que protocolaremos o pedido de impeachment por crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que já conta com a assinatura de 115 parlamentares entre deputados e senadores. Olha aí, já aumentou, hein? De 41 para 115. Então, agora, nem que fosse 80 lá do Senado, né? O Alcolumbre, tá? E também a Câmara vão ter de impeachment. Porque se não impeachment, a coisa vai berrar. Porque aí vão ter que fazer o impeachment dos dois presidentes, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Trabalharemos para instalar a CPMI do Banco Master da mesma forma, deputado Cabo Gilberto, senador Magno Malta, para que esse país, de fato, seja passado a limpo. Até porque se a CPI do abuso de autoridade já estivesse funcionando, deputado Hugo Mota, presidente dessa Câmara dos Deputados, e ela já está pronta para ser instalada, certamente não estaríamos passando por esse momento. Vamos continuar trabalhando em prol do nosso país, contra a corrupção, os abusos e os arbítrios. Parabéns à oposição e a todos os brasileiros engajados conosco. Uma boa tarde. Viva o Brasil! É isso aí! Viva o Brasil! Porque o Brasil é muito mais, né? É muito mais. Olha aí, meus amigos, os deputados, senadores, né? Todos eles falaram aqui, todos eles, né? Disseram alguma coisinha ali, né? Falaram quase que também a mesma coisa sempre, né? Mas eles se mostraram ali, né? Falando, né? E dizendo exatamente o que eles estão pensando, né? Nesta hora de toda esta situação e que o Brasil está passando, né? Todos os deputados ali falaram, cada um disse alguma coisa, né? Para fortalecer este impeachment, né? E esta CPMI. Né? Então, é importante que nós entendamos isso aí, que agora já não é mais 41, né? São 100 e poucos, né? Que estão aí, já assinaram, né? E tomara que não caiam, que não saiam fora, com medo dos ministros, né? É a questão da força política. Nenhum senador vai contra 41 senadores. Nenhum presidente da Câmara vai contra 257 deputados, porque são a maioria absoluta das respectivas casas. Então a gente vai pressionar todos os senadores. O senador Magno Malta, que está aqui, que eu fiz questão dele acompanhar a resposta à imprensa, é importante a presença dele, já que ele é um combativo senador da República de muita história. Ele sabe o que eu estou falando, é a pressão política que vai fazer com que Davi Alcolumbre ele dê prosseguimento. E aqui eu quero deixar claro, como liderança da oposição, que não estamos dando já o resultado do julgamento, falando que o ministro é culpado. Nós iremos dar ao ministro o direito de ampla defesa e contraditório que ele negou às vítimas do dia 8 de janeiro, que ele vem negando às pessoas que estão no inquérito das fake news, que foi aberto de ofício sem distribuição, rasgando o regimento do Supremo Tribunal Federal e o devido processo legal. Iremos dar todo o devido processo
e a ampla defesa e o contraditório. É aberto o processo de impeachment, o ministro vai se defender e a casa julgadora, que é o Senado Federal, vai dizer se ele está certo ou se ele está errado. Se ele estiver errado, tem que ter 54 votos para que ele seja impeachmentado. Se não tivermos os 54 votos, volta ao que está acontecendo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, se o Senado abrir com 41 assinaturas, ele abriu o senador Alcolumbre abrir, eu creio que vai passar de 54 votos. É isso aí, é o que eles estão falando aí, né? Que, na verdade, a coisa só vai pegar mesmo, né? Se fizerem o impeachment e este camarada comparecer lá para poder responder. Agora, ele é cheio de artimanha. Vão ter que contraditar ele lá, e muito bem contraditado. Aliás, tem muito que contraditar. É muita coisa que ele fez que não está de acordo com a nossa Constituição. E essa é a verdade. Então é isso aí que vocês viram através dessa notícia aqui, importantíssima, que ocorreu lá em dezembro desta gravação, né? 29 de dezembro de 2025. Depois veio aquela marcha do Nicolas, que nós já mostramos aqui no nosso canal, né? Que foi um sucesso. E eu creio que tudo isso irá ajudar, né, neste momento difícil do nosso Brasil. E eu creio que vai acontecer em breve estas coisas que nós esperamos. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação e dos nossos políticos também. Né? Tenha misericórdia. Estamos orando, não só por todas as autoridades, mesmo que elas sejam inimigas do povo, nós estamos orando para que Deus tenha misericórdia de nós e retire do nosso meio estes corruptos, estes que não guardam a Constituição do Brasil. Porque Deus colocou as autoridades para defenderem a Constituição de qualquer nação. Mas se estes não obedecerem, então tem de ser retirado. Nós oramos pelas autoridades. Mas se elas não obedecerem à Constituição, nós realmente temos que fazer a nossa parte. E vamos fazer sem dúvida alguma. Muito bem, meus queridos. Eu quero agradecer aqui a sua sintonia conosco. Que Deus abençoe ricamente. É a nossa oração e agradecimento a Deus pela sua vida. E que não esqueça de deixar aí o seu like, né? Gostoso, você é bem inscrito. Também compartilhe este vídeo com outras pessoas para que realmente nós estamos em janeiro, né? Nós já estamos em 29 de janeiro, já faz um mês, né? Que se deu esse acontecimento, foi em 29/12, mas nós estamos aqui trazendo esta notícia e fazendo um comentário em cima dela, né? Além do que eles falaram aqui para nós que vocês ouviram. Tá bom? Então deixe o seu like, inscreva-se também aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito no canal Brasil Livre. Nos ajude a chegar aos 100 mil inscritos, porque o algoritmo aqui do YouTube diz que nós, naturalmente, com os likes e inscrições, nós vamos crescer aqui dentro. Então nós queremos crescer para trazer mais e mais notícias importantes aqui para você. Então, se inscreva para receber as nossas notícias aqui, os nossos comentários, através do canal Brasil Livre. É isso aí que nós dizemos e até breve.